Olá pessoal, tudo bem? Sou Jânio Lima do canal Python DS. Hoje eu vou fazer um vídeo mais curto para responder uma pergunta que uma pessoa deixou num comentário. Agradecer aí a pessoa que fez a pergunta. Eu não sei se o link lá é o nome da pessoa, tá lá como Peide Diniz, talvez seja Pedro, mas independente do nome, muito obrigado aí pela participação. E a pergunta é sobre sorteio sem repetição. Essa é uma dúvida que ela é bem comum e eu sei disso porque quando eu comecei a aprender foi uma das primeiras coisas que eu fui atrás, foi exatamente tentar fazer essa opção de sorteio. E aí quando veio o comentário eu lembrei de um código que eu havia feito nas primeiras lições de Python que eu aprendi aqui mesmo no YouTube, num canal bem interessante. E aí eu trouxe aqui duas opções. Na verdade, tem várias formas de você resolver isso. Eu vou trazer duas opções, uma bem simples, né, e outra um pouco mais detalhada. Mas assim, dependendo do cenário, né, não está muito detalhado lá na pergunta exatamente para que nem como vai ser utilizado, mas dependendo do cenário você usa uma ou outra dessas opções. A primeira é a mais simples de todas. Eu vou rodar aqui o código, a gente vai ver a repetição. Eu já tinha rodado uma vez para a gente ver aqui que ele vai mudando, né? Então eu coloquei hipoteticamente aqui uma lista com 100 números, né? 100 opções para a gente fazer. E aí eu consegui aqui no primeiro havia sorteado, né, 3 números e aqui deu o resultado direto do sorteio. E aqui uma outra forma usando os mesmos 100 números para a gente ter aqui também números sempre, cada um dos números sorteados são sem opção de repetição. Então aqui funcionou sem repetição, aqui também sem repetição. Eu vou explicar por que eu coloquei aqui passo a passo e aqui eu coloquei só o resultado final, que tem a ver com os métodos. Aqui é a execução que eu acabei de fazer, né? Novamente conseguiu aqui normalmente, né, os três números sorteados aqui do nosso intervalo, né, de 1 a 100, sem repetição. Da mesma forma o passo a passo aqui. Então essa primeira forma aqui eu vou digitar ela direto, tem aqui o arquivo completo, eu vou deixar uma cópia do arquivo no GitHub para quem quiser pegar a pesca, né? Mas de qualquer modo eu vou fazer a primeira opção aqui na mão para a gente ver como ela é simples. E aí depois a gente faz o passo a passo da segunda opção, que é um pouquinho mais detalhada. Eu vou fechar aqui só para limpar o nosso console, para ficar melhor de a gente acompanhar a digitação em tempo real. Então, o que eu estou utilizando na primeira é a biblioteca Random, que é exatamente uma biblioteca que cria, né, números pseudo aleatórios que servem em muitas situações, né, de sorteio que você precisa realizar dentro de código para fazer, por exemplo, uma amostragem ou um sorteio efetivamente, né? Então eu vou da biblioteca random, eu vou importar uma função chamada sample. E essa é a forma mais simples que você tem para você sortear. A função sample ela vai pegar um conjunto de dados que normalmente você usa uma lista e a partir desse conjunto de dados retirar uma amostra, um sample, e aí é uma amostra por padrão sem repetição. Então vamos aqui, importei, vou criar um conjunto de dados hipotético aqui, vou chamar de options, e vou dizer que options vai ter uma lista ali. Eu vou criar essa lista com a função range, mas aí no caso real a pessoa teria uma lista ou um dataset qualquer, onde ele iria utilizar uma das colunas, né, para fazer o sorteio, ou efetivamente uma lista, né? Então vamos aqui, options, list, para eu criar uma lista, né? E essa lista vai ter o range de 1 até 100, né? Lembrem que a função range, ela cria um range, mas ela vai, o endpoint sempre é -1. Então se eu quisesse aqui até 99, eu teria que colocar 100. Eu estou indo direto na opção aqui 101 para ele pegar de 1 a 100. E aqui os sorteados, de forma bem simples, igual ao sample de options, que é a população,
e a quantidade de itens que eu quero que sejam sorteados. E aqui está o nosso resultado. Se eu repetir isso aqui quantas vezes for, ele vai me trazer outros números. A composição dos três aqui é uma diferença importante a gente ter cuidado para esse primeiro método. O que ele não vai repetir, na verdade, vão ser os números que foram sorteados aqui. Sempre vão ser três números distintos, únicos. Então, o sample ele vai fazer isso. É claro que se eu repetir o sample várias vezes, ele vai me trazer números diferentes, eu vou fazer aqui, mas que eventualmente pode chegar a esses aqui iguais. Vamos lá, sorteados. E aí vamos ver o resultado. Trouxe outros. E sempre, em todos os casos, não há repetição entre as ocorrências. Então, esse eu acho que é a forma mais simples de se fazer. A única questão aqui que, sei lá, vamos dizer que você está usando o Python para fazer um sorteio mesmo, de números para alguém que vai, sei lá, sortear aí, alunos de uma sala que vão fazer uma apresentação, sortear alguém que vai ganhar um prêmio, sei lá, numa rede social, em qualquer coisa que o valha. Então, você vai ter os números diretos. Mas se você quiser apresentar um a um qual foi o primeiro sorteado, o segundo sorteado e assim sucessivamente, você não vai conseguir de forma tão simples com o sample, a menos que você pegue, depois de já ter aqui o sample, você vai exibindo, né? Faça uma interação, por exemplo, lá, for kind range sorteados, print sorteados, cara. E aqui você conseguiria mostrar, né, um a um os números ali que foram sorteados. Então, essa é a primeira e, na minha visão, a forma mais simples que existe. Eu vou agora para o código, para a gente não digitar tudo que está lá, para a gente ver a segunda opção, que eu chamei aqui de manual. Na opção manual, eu estou também utilizando a biblioteca random, mas dessa vez eu estou utilizando uma outra função, que é a função rangeInt, que seria um número randômico inteiro, né? Então ele vai pegar essa função, ela vai receber um intervalo e vai te dar um número, apenas um número randômico entre um determinado intervalo. Qual é o problema? Se você utilizar direto o rangeInt, na segunda vez você não tem garantia de que você não pegou novamente o mesmo número. Então você tem que fazer um processo manual um pouquinho mais complicado com a interação para garantir que você vai conseguir os três números sorteados, mas que não vai ter a repetição. O que foi que eu fiz aqui? Eu criei uma lista vazia chamada sorteados manual. Criei uma variável aqui para ajudar o controle do loop, né? E aí usei a função while, né, para fazer um loop que vai me buscar aqui, como a gente está fazendo a partir do zero, né? Então ele vai de 0 a 2. Então vai me dar três números também. Ele vai repetir o loop. E a cada repetição do loop, o que ele vai fazer aqui? Ele vai usar uma variável aqui transitória e atribuir a essa variável transitória um número aleatório entre 1 e 100 para representar aquele nosso conjunto de dados que eu estou fazendo uso dele aqui. Então, na segunda versão do rangeInt, eu não preciso referenciar o conjunto de dados, e sim ao intervalo de números que eu tenho ali dentro daquele conjunto. E aí, o que eu faço? Para acrescentar aqui dentro da lista, e aí eu confirmar, não, esse número é sorteado e é válido, eu faço antes uma checagem se aquele número que eu sorteei, ele já está dentro da minha lista. Se ele não estiver, que é essa checagem aqui, né, if x not in sorteados manual, aí o que ele vai me fazer? Ele vai exibir na tela aquele número que foi sorteado, vai acrescentar aquele número, que é a função lá append, né, que é uma função simples de lista, né, sorteados manual, append x. Então ele vai acrescentar na lista sorteados manual o meu x apenas se ele não estiver na lista, e isso garante que eu não vou ter repetição.
exibo o resultado parcial, aqui é apenas uma questão mais visual mesmo, e pego a minha variável de controle e acrescento mais um. Então a cada rodada ele vai repetir esse loop externo quantas vezes for necessário, ad infinito, se ele sempre sortear o mesmo número. O que ele só vai parar com esse loop no momento em que eu chegar aqui em algo que seja maior, que chegue lá a quantidade que eu quero, né? Que são de 3 sorteios, ou seja, o 2. Quando o J chegar no 3, ele vai parar o meu sorteio. Então ele já terá passado e não faz a repetição para um novo sorteio. Vamos rodar aqui novamente para a gente ver o resultado. Deixa eu fechar aqui o shell para a gente ter uma visão melhor. Então rodou aqui. E aí vejam lá o loop agora executado, né? Ele rodou a primeira vez, sorteou o número 6. Nesse momento, o nosso sorteados manual estava vazio. Então quando ele fez aquele if, ele viu que não existia e aí ele acrescentou na nossa lista. Rodou novamente. Imagine que ele tivesse na segunda rodada encontrado 6. Ele pula, não adiciona e não mexe com o J. Na segunda rodada, aí terceira rodada, ele foi lá e encontrou 96. 96 já está contido no conjunto? Não. Então ele foi lá, incluiu e aumentou o nosso J. Depois ele foi e fez a mesma coisa. E ele foi até o momento em que ele conseguiu fechar aqui as 3 ocorrências. Feito isso, acabou, a gente tem aqui 3 números sorteados sem repetição. Então é um trabalho um pouquinho maior, né? Claro que se você prefere fazer isso e exibindo, imagine, por exemplo, que ao invés de um sample, que você quer fazer o sorteio de uma vez, você queira fazer isso aqui e ir salvando essa lista, por exemplo, numa planilha do Excel, e aí todo mês você sorteia um novo número e não quer que seja repetido. Então esse aqui teria essa utilidade, ele dá mais trabalho, mas ele permite que você sorteie os números um por vez, né? E aí você poderia utilizar, é claro, com a lógica que é adaptada a partir disso, você rodando sempre o append e fazendo a checagem se aquele número sorteado já está no local onde você está gravando os seus dados sorteados. Se ele já estiver, você não guarda. Se ele desculpe, isso, se ele já estiver, você não guarda. Se ele não estiver, você guarda, e aí você vai acumulando o sorteio. Então essa segunda parte, assim, eu só recomendo realmente em situações em que você tem uma necessidade muito específica. Caso contrário, vai direto no sample, simplesinho, apenas importar a função sample e rodá-la dizendo a quantidade de números que você quer sortear. Então era isso, esse vídeo eu acredito que ficou um pouco mais curto, mas o objetivo era esse, responder a dúvida, e eu espero que essa dúvida respondida possa ajudar muitos outros que estejam aí na jornada de aprendizado do Python. Um abraço.